aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão tranquilo? Bom, você deve saber já, a aula de hoje vai ser diferente do habitual. A gente está na semana de revisão do McFest, então isso quer dizer que hoje eu não vou dar conteúdo novo. Na verdade, eu vou passar por tudo que a gente passou. Essas 5 aulas aqui, eu vou dar tudo aqui no jeito mais curto possível, no jeito mais sucinto possível, para ficar bem fácil para vocês. Beleza? A aula vai ser um pouco diferente. Eu não vou fazer mais os 4 vídeos separados. Dessa vez eu vou fazer um vídeo só, uma tacada só. Não vai. E é verdade, a lista de exercícios também agora vai estar no caderno da monitoria, beleza? Não vai estar mais no meu caderno. Então vai lá, dá uma olhada no caderno da Clara, que vai estar esse exercício lá. Tirem dúvidas com a Clara, que ela é muito boa, ela vai explicar muito bem para vocês tudo isso. E também podem me procurar, eu tenho meu horário de atendimento que vocês já estão ligados já. Beleza? Hoje, como é que vai funcionar essa revisão? A revisão top de história do Brasil. Eu vou separar da seguinte forma: 3 lousas também, mesmo esquema. Primeira lousa, eu falo sobre interiorização do Brasil, mais invasões estrangeiras. São mais ou menos na mesma época, então é um assunto concomitante. Depois, segunda lousa, economia do Brasil e processo de independência, junto com crise do antigo regime. Essa vai ser a segunda lousa. Para terminar a aula, a terceira lousa, eu vou falar de primeiro reinado e período regencial. A aula, o esquemão da aula vai ser basicamente isso. É basicamente isso, gente. Eu espero que vocês gostem bastante dessa revisão. E, volto a dizer, me procurem para feedbacks, dúvidas e afins. É isso, gente. Topíssimo. Vamos para a aula. Bom, gente, para começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Interiorização do Brasil. Interiorização, se vocês repararem, é o único tópico que não tem data. Por que eu não pus data nesse processo? Porque a interiorização do Brasil, na verdade, é um processo que durou várias décadas de anos. É um processo muito longo, é um processo orgânico. Ele foi acontecendo aos poucos. Eu diria que ele começa, desde 1500, na verdade, ele já começa. E ele termina, ele acaba quando o Brasil é povoado definitivamente no interior dele, que é na época do ouro. Ou seja, até quando o ouro passou a ser instalado no Brasil, esse processo ainda acontecia. Mas o que ele era ele? Eu comentei para vocês que a colonização do Brasil é tipicamente costeira. O que isso queria dizer? Todas as vilas, todos os focos populacionais ficavam na costa do Brasil. Ou seja, esse processo de ir ao interior do Brasil, ir para dentro do continente, era uma coisa que aconteceu aos poucos, foi a interiorização do Brasil, era um ambiente hostil, um ambiente desconhecido. Mas quais foram os principais fatores que levaram as pessoas a explorar esse interior, para que depois, quando se descobrisse ouro no Brasil, esse interior fosse povoado? Quais são esses fatores? O principal deles, a União Ibérica. A União Ibérica foi uma junção política que aconteceu entre Portugal e Espanha durante esses 60 anos aqui, a partir de 1580. Portugal e Espanha viraram uma nação só, eles se juntaram politicamente. O que isso queria dizer? Queria dizer que agora as colônias portuguesas e as colônias espanholas, eram uma mesma colônia. Ou seja, aquela divisão, aquela linha imaginária que o Tratado de Tordesilhas fazia, deixou de existir. Agora era tudo colônia de um mesmo reino. A vantagem disso é que agora os colonos portugueses que estavam no Brasil não tinham mais o medo de ir em direção ao interior e ter o medo de passar para território espanhol. Agora era tudo uma coisa só. Então esse pensamento de que uma hora chegaria o limite da colônia deixou de existir. O limite da colônia era simplesmente quando o continente acabasse. Então, estruturalmente, a interiorização do Brasil foi incentivada, ela foi politicamente viável. Quais são os fatores que levaram, que contribuíram para que essa exploração do interior acontecesse? Gente, isso é uma coisa importante. Estou falando de exploração, é exploração mesmo, tá? Ninguém morava, pouquíssimas pessoas moravam definitivamente no interior. Eram expedições, sabe? Foi o que eu falei, foi um processo orgânico e lento. Beleza. Primeira coisa, pecuária. Eu comentei para vocês, o Brasil ele sustentava a partir da venda de cana-de-açúcar, a extração de cana-de-açúcar. Só que é óbvio que as pessoas não vivem só de açúcar. Então existiam comércios colaterais dos engenhos de açúcar para poder manter as pessoas. Um deles era da pecuária, para fazer couro, para roupa, para couro, para sela, principalmente para carne, para as pessoas comerem carne. E o pasto do gado, não sei se você sabe, ele vai expandindo sozinho. Os gados eles vão andando para frente para cada vez mais indo atrás de mato para eles comerem, no processo natural. Então a expansão do pasto, a expansão do gado fez com que cada vez mais tivesse necessidade de entrar para dentro do Brasil para poder criar o gado. Isso é um fator muito importante. Segunda coisa, defesa. É um fator puramente estratégico, na verdade. Como era uma colônia tipicamente costeira, era esperado que todos os invasores, todas as ofensivas que viessem do Atlântico, viessem do mar. Ou seja, toda vez que chegasse uma invasão, as pessoas que estavam na colônia não tinham para onde fugir. Ou seja, era estratégico que se conhecesse o interior do Brasil
para poder montar postos militares no interior para eles poderem contra-atacar e defender as ofensivas estrangeiras. Ou seja, do ponto de vista estratégico, era muito útil que o interior fosse povoado. Terceira coisa, drogas do sertão. Drogas do sertão são especiarias típicas do interior do Brasil. Puta, cara, aí tem várias coisas. Tem mandioca, principalmente tabaco, na real, pimenta, coisas que eram típicas da flora do interior do Brasil. Só que, gente, isso sertão, um termo bem genérico, tá? Quando a gente fala de sertão, a gente imagina só o sertão nordestino. Naquela época, sertão era abreviação de desertão. Então, na verdade, todo o interior era chamado de sertão. Ou seja, a Mata Atlântica era um desertão, a Amazônia era um desertão, o sertão era um desertão, é um termo bem genérico. Então, as pessoas iam atrás dessas especiarias para vender na costa, entendeu? Porque era muito economicamente atrativo. E por último, e talvez mais importante, o bandeirismo. O bandeirismo é o movimento das bandeiras. O que são os movimentos da bandeira? Isso é muito presente na nossa cultura, que eu comentei para vocês, as figuras dos bandeirantes. Mas o que eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram principalmente paulistas, principalmente pessoas que vinham da província, que na época ainda não era São Paulo, um dia seria o estado de São Paulo, que é o nosso estado. Eles saíam da costa paulista e iam em direção ao interior, em busca de 3 coisas que não pode esquecer. Primeira coisa, em busca de metais preciosos, ouro e prata, e pedras preciosas também, diamante, esmeralda, anyway. Escravizar indígenas. Eles eram as pessoas que eram responsáveis por tirar os indígenas do interior do Brasil e vendê-los aqui para os engenhos de açúcar, ou seja, a escravidão indígena, principal vetor de transporte dos escravos indígenas era exatamente os bandeirantes. Eles atacavam as aldeias, principalmente as missões jesuíticas, e traziam essa galera para a costa. Terceiro e último, destruição de quilombolas. Vocês sabem, quilombolas era a comunidade de escravos fugitivos que se mantinham autônomos dentro do interior do Brasil, no meio da floresta mesmo. Os bandeirantes iam alterar, eles eram grupos militarizados, todo mundo armado e poucas ideias, ia lá e atacavam os quilombolas, matavam todo mundo. E por que eles faziam isso? Porque muitas vezes os senhores de engenho pagavam eles para fazer isso. Com os quilombolas destruídos, os escravos fugitivos não tinham para onde ir. Ou seja, era estratégico do ponto de vista de fazer manutenção da própria escravidão. Beleza, de interiorização do Brasil é que basicamente isso que eu falei para vocês. Tem que ter em vista que isso aqui é um processo muito orgânico. Por exemplo, no caso dos bandeirantismo, nem tanto. Que eles tiveram o seu auge mais ou menos entre a metade do século de 1600 até 1700 foi o auge do barantismo, ou seja, mais ou menos entre 1150 até 1700 foi o auge deles. E até, na verdade, entre 1600 e 1700 foi onde os bandeirantes tiveram mais participação. Beleza, agora vamos falar de invasões estrangeiras. O que é invasão estrangeira? Primeira coisa, como eu comentei para vocês, o Brasil foi uma colônia portuguesa, ou seja, quem mandava que era Portugal. Só que durante algumas vezes outros países vieram até o Brasil para tentar montar suas colônias, ou seja, para tentar tirar Portugal do jogo e montar a colônia deles mesmos. Os mais relevantes de longe foram França e Holanda. A França tiveram 2 principais golpes, a França Antártica e a França Equinocial. França Antártica foi no Rio de Janeiro, eles dominaram a Baía de Guanabara durante 12 anos. Por que eles conseguiram ficar tanto tempo na Baía de Guanabara? Como que essa invasão deu certo? Pelo seguinte motivo, eles montaram a Confederação de Tamoios. A Confederação de Tamoios foi uma aliança entre franceses e indígenas da tribo de Tamoios, que eles fizeram uma aliança para se defender dos portugueses. Então, Portugal só conseguiu expulsar os franceses quando eles também fizeram uma aliança indígena com a tribo indígena que era rival dos tamoios. Quando eles fizeram também essa aliança, eles conseguiram expulsar os franceses e acabar com a Confederação de Tamoios. Então, assim, a Baía de Guanabara foi desocupada pelos franceses. A França tentou uma outra investida, fez um outro ataque, que foi a França Equinocial, lá no Maranhão. Ela também foi bem mais curta que a ofensiva francesa no Rio de Janeiro, e eles foram bem mais rapidamente expulsos por Portugal. Isso foi lá no Maranhão. Terceira delas, a primeira tentativa holandesa. Os holandeses tentam invadir Salvador. Eles chegam a dominar a capital do governo geral. Não sei se vocês lembram, Salvador era a capital do Brasil nessa época. O Brasil ele era o governo geral, não era mais o esquema de capitanias hereditárias. O governo geral já estava instaurado e Salvador era a capital do Brasil. Então eles tentam dominar a capital do Brasil e conseguem. Só que eles ficam bem pouco tempo, eles rapidamente já são expulsos. Eles chegam a dominar armadamente a capital, mas Portugal faz uma ofensiva e expulsa eles. E por último, a mais importante de todos, Holanda, quando ela invade Pernambuco. Na verdade, ela não invade só Pernambuco. Eles começam a invasão em Pernambuco, só que eles espalham e dominam todo o norte do Nordeste. Do Pernambuco para cima, até o começo, de onde a gente chama hoje em dia da região norte,
foi dominado por holandeses. Se vocês verem no mapa, o que é chamado de Brasil holandês, uma região muito grande do Nordeste. E durante todo esse tempo aqui, durante esses 25 anos, o Brasil foi dominado por holandeses. Toda aquela, vocês já sabem, já o Nordeste do Brasil era o principal centro açucareiro do país, era onde a principal fonte de produção de açúcar do Brasil. E os holandeses, eles já tinham um contato com a produção de açúcar, eles tinham bastante experiência na área. Então, dominar aquela região para eles era profundamente estratégico. E por diversos motivos, aconteceu muitas tretas, na verdade, até tem direta relação com o fim da União Ibérica, acaba que eles são expulsos de lá e os portugueses conseguem expulsar eles. Um cara muito importante nessa época, um cara chamado Maurício de Nassau. Ele foi um dos principais líderes holandeses que teve aqui no Brasil. Na verdade, a presença dos holandeses é uma coisa muito presente na cultura do Nordeste. Que não pode esquecer, os holandeses já tinham experiência com açúcar. Quando eles vieram para cá, eles já conheciam o mercado do açúcar, eles eram muito bons no refino. E o Maurício de Nassau foi um cara que ganhou muito protagonismo político na época. Beleza? Vocês viram, foi bem sucinto nessa época, só falei as coisas mais importantes. Se vocês quiserem, volto a dizer, se vocês quiserem ver com calma, tem os vídeos das aulas, vocês podem ver na íntegra que eu falo com bem mais calma. Beleza? Então, vamos para a próxima lousa. Bom, gente, quando a gente falar agora de economia mineradora, a gente vai ter que avançar um pouco no tempo. Agora, se pode de economia mineradora, tem que pensar, século XVIII, aqui ó, o começo da extração de ouro no Brasil começa em 1700. Como que ele começa? Exatamente do jeito que eu terminei a última aula, com os bandeirantes. Os bandeirantes, no final, eles eventualmente acabam descobrindo ouro, sim, foi o que eu falei para vocês. A época dos bandeirantes dura muito tempo, mas eventualmente eles descobrem ouro. E é descoberto na região das Gerais, que depois é rebatizado para Minas Gerais. Também é descoberto no Goiás, no Mato Grosso também, mas o foco na época foi Minas Gerais. O que mudou? Na verdade mudou muita coisa no Brasil nessa época, o jeito que as coisas funcionaram mudou muito. A economia deixou de ser focada na cana-de-açúcar e passou a ser focada completamente nessa ação de ouro, completamente. Todo o dinheiro que Portugal ganhava com o Brasil passou a ser do ouro. Beleza, primeira coisa, interiorização definitiva, foi o que eu falei para vocês. Antes de 1700, todos esses movimentos que saíam da costa e iam para o interior eram mais para exploração, para ganhar dinheiro mesmo, mas que é real. Agora não, as pessoas iam para morar no interior, ou seja, isso causou uma transformação urbana. O Brasil agora ele ficou com mais cara de cidade, começou a ter cidade em Minas Gerais, começou a ter cidade em São Paulo, e os polos urbanos começaram a nascer. Isso obviamente desenvolveu o comércio interior. Agora o comércio ficou mais dinâmico, com mais variedade, por causa de outro fator muito importante, por causa de toda essa interiorização definitiva, a transformação urbana, e principalmente por causa da chance de ganhar dinheiro com ouro, a população da colônia brasileira cresceu em 10 vezes. Na questão de um século, a população da colônia, que era super reduzida, limitada a escravos e extração de açúcar, agora ela foi completamente expandida para tendo muito trabalho, inclusive trabalho livre. Então, eu quero dizer para vocês, agora o jeito que o Brasil funcionava acabou mudando bastante. Uma coisa importante para eu falar é isso aqui, ó, impostos. Nessa época, a coroa portuguesa estava profundamente endividada, então eles precisavam de dinheiro cada vez mais, então eles aumentavam mais e mais impostos, e aumentavam, e cada vez mais os colonos sofriam para pagar esses impostos. É interessante lembrar que o ouro no Brasil era de aluvião, era pego no rio, não precisava... Era diferente, por exemplo, no Chile, que tinha que extrair das pedras, das montanhas, das rochas. Eu não manjo de ouro, gente, desculpa. Mas o que eu sei do Brasil é que era um ouro de aluvião, era pego direto no rio. Era uma extração muito mais fácil do que, por exemplo, o ouro chileno, lá, todo aquele negócio dos incas e tudo mais. E com o passar do tempo, cada vez mais o ouro de aluvião no Brasil foi acabando e ficou difícil de comprar esses impostos. Cada vez mais o ouro do Brasil foi se esgotando, essa que era a verdade. O ouro lá da região das Minas Gerais começou a se esgotar. Então ficou difícil de cobrir as taxas governamentais de Portugal. Por isso que acontece as revoluções separatistas. Nessa época, dois principais movimentos, que eu vou falar agora deles quais são, foram movimentos para se separar do Brasil. Regiões do Brasil olharam para aquele contexto e quiseram se separar de Portugal, não quiseram mais ser uma colônia portuguesa, queriam montar países autônomos. O primeiro deles é esse aqui, ó, Inconfidência Mineira, em 1789. Opa, eu errei a data aqui, gente, tá? É 1889. Errei aqui, perdão. 79. O que aconteceu? Ela veio primeiro com a Conjuração Baiana,
ela foi uma revolta tipicamente elitista, foram intelectuais elitistas, era a galera com mais dinheiro, a galera com acesso à educação. Eles queriam montar uma república em Minas Gerais, tanto que até hoje a bandeira do movimento, até hoje a bandeira de Minas Gerais. Eles iam fazer a derrama, um dos impostos mais agressivos que eram estabelecidos pela coroa. A derrama era quando a meta de imposto não era cumprida, a coroa portuguesa entrava, ela pegava o que faltava de ouro à força, entrava na casa das pessoas, era um negócio muito doido, tá ligado? Então, como eles sabiam que aconteceu uma derrama, os líderes desse movimento aqui iam aproveitar que a galera de Minas Gerais já tá muito puta para fazer um movimento e se depender do Brasil e se separar de Portugal. Não deu certo, a revolta foi reprimida e é nessa época que aparece o Tiradentes. Tem até feriado dele e tudo mais, vocês sabem. Ele foi um dos líderes da Revolução. A Segunda Revolução, Conjuração Baiana, ela é diferente. A principal diferença é que a Inconfidência Mineira ela foi elitista, feita pela galera que tinha dinheiro, tinha estudo. A Conjuração Baiana não. Foi uma revolução explicitamente popular. Em especial, eles queriam a abolição da escravidão. Nessa república, que seria a República Baiana, eles queriam a abolição da escravidão. O principal motivo dela rolar é que depois que, nessa época, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, porque era mais perto, o ouro escorria pelo porto do Rio de Janeiro. Então, para cobrar os impostos, era muito mais fácil que a capital fosse no Rio de Janeiro. A partir dessa época, a capital sai de Salvador. Quando a capital sai de Salvador, não só Salvador, mas a Bahia, no geral, acabou ficando numa miséria profunda e um desamparo total da coroa. Então, eles tentaram se separar. As duas não deram certo, Portugal ficou bem poucas ideias com o pessoal e desmanchou a revolta, não deu certo. Beleza, de economia mineradora é basicamente isso. Agora a gente vai falar sobre um outro processo, que é o processo de dependência. Eu comentei que até esse ponto eu falo muito de Portugal mandava, Portugal brigava. A partir desse momento eu vou falar como que o Brasil começou a se desvencilhar de Portugal, como que no final a gente virou um país autônomo. O primeiro evento muito importante para falar sobre isso é a vinda da família real. Em 1818, a família real, ou seja, a corte portuguesa, ela se mudou para o Brasil. Estava rolando as guerras napoleônicas na época, e quando a França estava na porta de Portugal, toda a família real e a nobreza portuguesa vazou de Portugal. Deixou o próprio país e deixou que ele fosse ocupado. Na verdade não deixou que fosse ocupado, ainda tinham pessoas lá para defender o país, mas como a perda era iminente, eles vieram para o Brasil. Durante essa época, o Brasil mudou bastante. É o fim do pacto colonial, a abertura dos portos, ou seja, o Brasil não tinha mais que só comprar de Portugal, ele podia comprar e vender para outros países, por isso que os portos foram abertos. O comércio agora não era mais restrito a Portugal. Segunda coisa, tratados com a Inglaterra. A Inglaterra ajudou Portugal a fugir de Napoleão. Então, nessa época, a dependência comercial, que já era grande antes, ficou ainda maior. Portugal vai ter vários benefícios fiscais aqui no Brasil. Terceira coisa, avanço cultural. Nessa época, quando a vinda da família real vem aqui, quem estava no poder era o Dom João VI, o pai de Dom Pedro I. E quando ele trouxe toda essa corte portuguesa para cá, é óbvio que o Brasil não tinha cara de Portugal. Então ele tentou deixar as coisas, tentou dar uma modernizada nas coisas. Então ele construiu o teatro do Carioca foi construído nessa época, o Jardim Botânico foi nessa época também, vários avanços culturais também, tiveram vários pintores franceses que vieram. Aconteceu várias coisas que deu uma mudada em como o Rio de Janeiro era. O Rio de Janeiro ficou mais com cara de Europa, entendeu? E por último, muito importante, depois, em 1818, que eu comentei para vocês, eles vêm para cá, só que em 1821, o Dom Pedro VI ele é forçado a voltar para Portugal, por várias tretas políticas que rolaram lá e tudo mais. Ele viu que se ele não voltasse, ele ia perder a coroa. Então o que ele faz? Para manter o poder aqui no Brasil e em Portugal ao mesmo tempo, ele vai para Portugal, ele volta para ser rei em Portugal, ou seja, ele se muda de novo do Brasil para Portugal, só que ele deixa o filho dele, Dom Pedro I. E o Dom Pedro I fica príncipe, ele fica como príncipe regente do Brasil, ou seja, quando o João VI sai daqui, o Brasil ainda era uma colônia. Acontecem várias intrigas políticas de forma que cada vez mais o Dom Pedro I se aproxima da aristocracia brasileira. Ou seja, toda essa galera que extraiu ouro, que cultivava cana-de-açúcar no Brasil, ele se aproxima dessas pessoas. Até que chega um momento em que a relação entre Portugal e Brasil fica insustentável. E o Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Em 1822, o Brasil se torna um país independente e rompe com Portugal. E ele rompe formalmente com Portugal. Eu fui bem rápido nessa parte, eu só trouxe os eventos mais importantes. Vocês vão ver que, na verdade, principalmente nessa parte mais de dependência, aconteceu muita coisa entre cada tópico desse, na verdade. Eu volto a dizer, se vocês querem, para ver as coisas com mais profundidade, na aula sobre o processo de dependência, eu vou com bem mais calma nesses tópicos, estudos um por um e vejo causas e consequências e tudo mais. Mas, de qualquer forma, como que as coisas terminam?
O Brasil termina com o Dom Pedro I se proclamando como imperador do Brasil. Agora, toda a aristocracia do Brasil, os deputados brasileiros agora, eles não respondiam mais para Portugal e respondiam agora para o imperador, o Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. E bom, é basicamente isso. Agora vamos para a próxima lousa, que a gente vai falar sobre o primeiro reinado, quando o Dom I começou a reinar, e a regência, que é depois que ele foi embora. Vamos lá. Bom, gente, para terminar a aula de hoje, essa nossa última lousa vai ser sobre o reinado de Dom Pedro I e a regência, o período onde não teve imperador no Brasil. Bom, vamos lá. Eu terminei a última lousa falando que o Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Não surpreendentemente, ele virou imperador do Brasil. E agora ele era o responsável. O Brasil não respondia mais para Portugal. Primeira coisa, Guerra da Independência. Houve focos de conflito no Brasil, onde Dom Pedro I teve que responder armadamente. Muitos historiadores não consideram uma guerra e sim conflitos locais, em especial no Nordeste e no Rio de Janeiro. Outra coisa, Constituição de 1824. Agora o Brasil precisava de uma Constituição, ele era um país independente. Uma monarquia parlamentar, ou seja, uma monarquia institucional, uma monarquia que além de um parlamento tinha regras, tinha uma instituição. Vocês vão ver que na real ela era profundamente absolutista. Primeira coisa, outorgada. Normalmente as assembleias constituintes, as assembleias que definem constituições, elas são votadas e aprovadas. Nesse caso não, ela foi outorgada. Teve uma assembleia constituinte no ano anterior, só que o Dom Pedro I não gostou do jeito que ela estava indo. A Constituição de 1823, que nunca entrou em prática, ela estava indo em uma direção a limitar os poderes do imperador. O que ele fez? Ele fechou a Assembleia Constituinte anterior e outorgou essa Constituição, ou seja, ele aprovou ela sem os deputados realmente votarem se eles concordavam com ela ou não. Ele só falou que era isso mesmo e pronto, acabou. Ou seja, ela foi outorgada, ela foi decidida sem uma Assembleia. Segunda coisa, 4 poderes. Isso é uma coisa bem característica do Brasil, isso não aconteceu em outro lugar. A gente vê que hoje em dia os estados sempre funcionam com os 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Nessa época, o Brasil tinha um poder a mais, ele tinha o poder moderador. O que era o poder moderador? O poder moderador era representado basicamente pelo imperador. A função dele era equilibrar os outros 3 poderes, ou seja, ele tinha autonomia para limitar os outros 6 poderes de forma a manter o equilíbrio no Brasil. O que isso acontecia na prática? Na prática, isso dava o poder para o imperador fazer o que queria. Ou seja, isso no fundo desbalanceava os outros poderes, porque dava a autonomia do imperador passar por cima dos 3 outros poderes. Ou seja, era uma monarquia constitucionalista, entretanto era absolutista. O imperador ele tinha autonomia para fazer o que queria, ele não era limitado pela Constituição. O poder moderador dava autonomia para ele cancelar leis, para ele dissolver assembleias. Na prática, ele tinha muita autonomia. O vestibular sempre bate na tecla do poder moderador, é muito importante. Depois, voto censitário. Não era todo mundo que votava no Brasil, você tinha que ter renda mínima. Ou seja, a aristocracia fazia manutenção da aristocracia. Cada vez mais os ricos ficavam no poder. A maior parte da população do Brasil era escrava ou trabalhava nas lavouras. Queria dizer que a galera não tinha grana. Pouquíssimas pessoas votavam no Brasil, pouquíssimas. Terceira coisa que marca o primeiro reinado, crise política. Essa aristocracia que estava no poder estava em um conflito profundo entre pessoas que ainda estavam ligadas com a aristocracia portuguesa e outras pessoas que estavam ligadas com eles são chamados de Partido Brasileiro, pessoas que não estavam ligadas à aristocracia brasileira e sim estavam ligadas à elite rural canavieira, pessoas que ganhavam dinheiro extraindo cana-de-açúcar. Ou seja, esse Partido Brasileiro e esse Partido Português ficavam em atrito durante o primeiro reinado inteiro. O período importante é a Noite das Garrafadas. É o que marca o final um dos últimos episódios antes do Pedro I abdicar. A situação estava tão insustentável que acontece uma treta física mesmo, onde, por vários motivos, a galera do Partido Português começa a jogar garrafa no pessoal do Partido Brasileiro. Isso causa uma comoção geral na galera e, no final dos contos, o Dom Pedro I ele renuncia. Ele renuncia e volta para Portugal. O fator importante é que quando ele renuncia, quem devia assumir o poder dele é o filho dele, o Dom Pedro de Alcântara. Só que na época ele tinha só 5 anos, então é óbvio que ele não ia assumir. Então começa o período regencial, uma época que regentes lideram o Brasil, esperando que o Dom Pedro de Alcântara virasse o Dom Pedro, agora ele ia ser o Dom Pedro II, ele tivesse a maioridade para assumir o Brasil. Mas beleza,
Como que funcionou o período regencial? Como vocês veem aqui, ele durou durante 9 anos e ele é marcado por ser um período de profunda instabilidade política, profunda. Tiveram várias revoltas, como vocês veem aqui, o Brasil ele tenta se separar várias vezes, é uma época que tem muita treta. A ausência do poder do imperador, vários historiadores classificam que foi uma época onde esse vácuo de poder causou uma instabilidade política generalizada. Vocês vão ver aqui agora. Primeira coisa importante, o vestibular sem império. Ele é uma experiência republicana entre muitas aspas. Mas por que chamar de experiência republicana? Porque o líder era votado. Foi o que eu falei, era um voto censitário. Então, assim, pouquíssimas pessoas votaram. Mas é o mais próximo que a gente tem de uma experiência republicana antes da proclamação da República mesmo. Outra coisa, voto liberal. Durante os 6 primeiros anos, várias reformas foram feitas de forma a dar menos poder para quem estava, assim, para quem era o regente principal, e mais para o poder local, mais para os governadores de província, mais para os deputados, ou seja, descentralizar o poder. Nos 3 anos finais da regência acontece exatamente o contrário. Todos esses avanços que rolaram, todas essas experiências republicanas foram regredidas. No final, houve uma centralização do poder de novo na mão dos regentes. E bom, o que o vestibular sempre pede período regencial? As revoltas que rolaram na época. Eu botei as 5 principais aqui, as que mais são pedidas. A primeira delas é a Farroupilha. A Farroupilha, ele também é chamado de Guerra da Farroupilha, que ela foi uma guerrilha muito longa, durou 10 anos, ela aconteceu no Rio Grande do Sul. Elitista, a galera que era pecuária no Brasil, o pessoal que tinha muita grana no Rio Grande do Sul, que cuidava de gado, acaba tretando com a capital, acaba tretando com o Rio de Janeiro. Eles tentam se separar, eles tentam romper e eles proclamam a República Rio-Grandense. Outra revolta que dá errado também e no final o Rio Grande do Sul não se separa do Brasil e continua fazendo parte do Império. Segunda delas, Cabanagem, no Pará. Na época não se chamava Pará ainda ao norte, era uma província que chamava Grão-Pará. De todas, é a revolta mais popular, teve muita participação indígena e de escravos fugitivos. Também foi reprimida. Gente, só um detalhe rapidinho, só um parênteses rápido. Sempre quando as questões do vestibular falam sobre revoltas regenciais, sempre dá para matar a questão pelo lugar, tá? Por isso que eu grifei. Vocês têm que decorar onde que as revoltas aconteceram, porque normalmente quando eles pedem para definir, quando eles dão características da revolta, dá para matar com o lugar. Então, gente, atenção aonde ela rolar, beleza? Terceira revolta dos malês. Ela é bem diferente das outras, ela é de longe, aqui envolveu menos gente, só que ela é diferente porque ela tem um caráter religioso. Um grupo de escravos que era alfabetizado e islâmico faz uma revolução aqui na Bahia para tentar montar uma califa, ou seja, como se fosse um império árabe. Volto a dizer, isso é visto com mais calma na aula sobre regência, depois vocês dão uma olhada. Também dá errado, é reprimida. Depois, Sabinada foi na Bahia. Eu comentei para vocês, depois que a capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, a Bahia ficou por uma profunda crise econômica, eles ficaram meio que largados pela coroa portuguesa. Ela tem direta influência da Farroupilha, que um dos líderes da Farroupilha ele é preso na Bahia. Então ele acaba influenciando outras pessoas a se revoltarem. A revolta também é reprimida. Ela se chama Sabinada porque um dos principais líderes tinha o sobrenome de Sabino. E por último, a Balaiada. A revolta, diria que também uma das mais populares, assim como a Cabanagem, ela também foi muito popular. Ela tinha esse caráter sertanejo, ela rolou no Maranhão. Esse caráter sertanejo, essa coisa das pessoas que moravam no sertão e se armavam. Ela foi quase que uma experiência anárquica no Brasil, onde o governo da província foi destituído e ficou um profundo caos na província. É bem interessante, eu recomendo que vocês pesquisem sobre. E bom, gente, basicamente isso. Vocês viram que eu tentei correr bastante com a matéria para o vídeo ficar curto. Eu volto a dizer, gente, dê uma olhada nos vídeos anteriores que eu vou com bem mais calma e eu aprofundo bem mais as coisas. Bom, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visão que a gente fez. Foi para vocês, foi uma aula bem diferente do habitual, mas espero ter ajudado vocês a dar uma refrescada. E para quem não tinha visto as aulas ainda, é bom um jeito de começar e já saber o que está acontecendo. E, bom, gente, é basicamente isso. Volto a dizer, dê uma olhada nesse exercício do caderno da Clara. E é isso. Espero que tenham uma boa semana, gente. Beijo.